Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de hoje. Eu me chamo Fernando, estou representando aqui o Colégio Estadual Professor Maria Angélica, da Coordenação Regional de Formosa, e passaremos então hoje para uma aula do primeiro ano do ensino médio sobre propriedades gerais da matéria, uma aula de exercícios, basicamente, para praticar alguns conceitos que já foram vistos pelos alunos. Beleza? Eu vou compartilhar a tela. Ok. Temos então aqui os nossos slides para a aula. Professor Fernando Bezerra, Colégio Estadual Professor Maria Angélica, Coordenação Regional de Formosa. Nesse primeiro exercício, a gente vai praticar aqui alguns conceitos de matemática, apesar de estarmos trabalhando aqui dentro da disciplina de Química, mas que são conceitos importantes, não só para os cálculos e para os conteúdos que estão por vir, mas pensando numa formação completa aí nas ciências da natureza, em todos os conteúdos que envolvem essa ciência. Na verdade, esse exercício aqui é para a gente desenvolver a noção das equivalências que existem entre as unidades de medida, mesmo que mesmo se estivermos falando de uma mesma grandeza, né? Que no nosso caso aqui vai ser o volume. Então, o exercício ele dá as seguintes informações. Ele fala que 1 microlitro, que é representado por esse símbolo aqui, equivale a 10 elevado a menos 6 litros. E que o volume de uma gota é igual a 50 microlitros. E isso seria igual a 50 vezes 10 elevado a menos 6 litros. O exercício pede, então, que determinemos o número de gotas necessárias para encher um recipiente que possui capacidade, que possui volume, igual a 0,20 litros. Para a gente fazer a resolução desse exercício, a gente basicamente vai fazer dois passos. O primeiro é transformar o valor de 0,20 em um valor de notação científica, porque isso vai facilitar que a gente entenda como se dá a resolução do exercício. Depois, a gente vai determinar justamente a quantidade de gotas necessárias para a gente ter os 0,20 litros, que é o que o exercício pede. Bem, é interessante que a gente tenha conhecimento sobre os diversos símbolos que a gente utiliza na matemática e, consequentemente, nas ciências que desfrutam do conhecimento de matemática para desenvolver o seu próprio conhecimento. E eu trouxe, então, aqui uma tabelinha em que mostra os símbolos, o prefixo, né, que representa esses símbolos, e o que seria essa equivalência numérica, né, para cada um desses símbolos. Alguns a gente tem maior conhecimento, que é o caso do cent, no caso, por exemplo, centímetros, né, 10 elevado a menos 2, quilo, mega. O nosso caso aqui é o micro. Micro é esse símbolo aqui, ó. O micro equivale a 10 elevado a menos 6. Então, microlitros é 10 elevado a menos 6 litros. Microgramas, 10 elevado a menos 6 gramas. E assim por diante. Para a gente resolver o exercício, então, a gente vai pegar o 0,20 litros e transformar em notação científica. A gente vai ter 0,20, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1, porque a gente anda com a vírgula, uma casa para a direita. Toda vez que a gente anda para a direita, o nosso expoente da notação científica tem que ser negativo. Como uma gota contém uma quantidade de 50 microlitros, né, que isso equivale a 50 vezes 10 elevado a menos 6 litros, a gente vai partir para o seguinte raciocínio. Se uma gota vale 50 microlitros, 2 gotas, 100 microlitros. 4 gotas, 200 microlitros. Por que que aqui no 4 já é um número interessante? Porque o nosso objetivo é chegar no valor de 2 vezes 10 elevado a menos 1, né? Que é o que corresponde aos 0,20 litros. Então, 200 já é alguma coisa parecida com 2 vezes 10 elevado a menos 1, né? Ambos os números têm o 2. E a gente transforma esses 200 microlitros em valor de litros e a gente tem 200 vezes 10 elevado a menos 6, que ainda não é o 2 vezes 10 elevado a menos 1, que é o que a gente precisa. Então, a gente pensa,
Qual é o valor, então, que a gente colocaria aqui, que faria com que essa multiplicação, 200 vezes o 10 elevado ao menos 6, ou o número que vem aqui no lugar 200 vezes 10 elevado a menos 6, que nos leva ao valor de 10 elevado a menos 1. Para que o menos 6 vire menos 1, a gente teria que aumentar 5 casas. 5 casas decimais. Isso representaria que o nosso número teria que ter 5 zeros. Então, se 4 gotas representa 200 microlitros e o 200 tem 2 zeros, a gente precisa com que esse 200 vire um número que tenha 5 zeros, que no caso é 200 mil. 200 mil, que seria, no caso, correspondente a 4.000 gotas. 200 mil microlitros pode ser representado como 200 mil vezes 10 elevado a menos 6. 200 mil vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. E aí, isso aqui representaria a quantidade de litros. Portanto, a quantidade de gotas que a gente tem que ter para a gente chegar no valor de 0,20 litros são 4.000 gotas. Beleza? É um raciocínio matemático em que a gente vai fazendo testes, em que a gente vai desenvolvendo a ideia até chegar aqui no valor correspondente. Beleza? Nosso próximo exercício, ele vai fazer com que a gente trabalhe uma propriedade muito importante da matéria, né? Que está dentro desse grupo das propriedades gerais. O volume é uma propriedade geral e agora a gente vai trabalhar a densidade. Vamos lá. Nesse exercício 2, o que se pede é o seguinte: a relação entre o volume e a massa de 4 substâncias, A, B, C e D, está mostrado no gráfico. Essas substâncias foram utilizadas para construir 4 cilindros maciços. A massa de cada cilindro e a substância que o constitui estão indicados na tabela abaixo. Beleza. O que se pede? Ele fala que se os cilindros forem mergulhados totalmente em um mesmo líquido, cuja densidade é de 0,80 gramas por centímetros cúbicos, quantos cilindros permanecerão no fundo do recipiente? O que é interessante aqui para a resolução desse exercício? Que a gente tenha em mente, claro, do que se trata a densidade. A densidade, ela é uma relação que a gente tem entre a massa de uma substância e o seu volume. E o valor de densidade, ele é somente para qualquer a quantidade de substância que eu tiver. Então, a densidade da água, ela é 1, independente se eu tenho uma gota de água ou se eu tenho um oceano de água. A densidade do ferro é um valor, independente se eu tenho uma barra de ferro ou se eu tenho um navio de ferro. Ferro sempre vai ter a mesma densidade. Então, nesse segundo gráfico aqui, em que a gente tem diferentes massas para as diferentes substâncias, a princípio, isso daqui não é o mais relevante para o nosso exercício. O que é relevante para o nosso exercício é o gráfico. A gente tem os valores do volume e os valores de massa para cada uma das substâncias. E é através desses valores que a gente vai conseguir chegar no valor de densidade. Então, precisamos, antes de mais nada, calcular as densidades. Lembrando que para calcular a densidade, as informações de massa e volume contidas na tabela anterior, temos os valores de massa e volume contidos na tabela anterior. Densidade, então, é a relação, né? É a fração entre massa e volume. E aí a gente vai calcular para cada uma das substâncias suas densidades. A densidade de A vai ser o valor de 8 gramas, que é sua massa, dividido pelo seu volume, 8 gramas. De B, 9 gramas, que é a sua massa, 6 centímetros cúbicos, que é o seu volume. 10 gramas para C, que é a sua massa, 4 centímetros cúbicos, que é o seu volume. 12 gramas para D, que é a sua massa, 2 centímetros cúbicos, que é o seu volume. A gente faz esse cálculo para todas, cada uma das substâncias, e a gente chega nos valores de 1, 1,5, 2,5 e 6, como valores para a densidade de cada uma dessas substâncias. Como o exercício pede que analisemos quantos cilindros permanecerão no fundo, ou seja, que irão afundar, e considerando que o líquido possui densidade de 0,8 gramas por centímetros cúbicos, a gente conclui que todos os cilindros irão afundar, uma vez que todos são mais densos do que o líquido analisado. Para a gente saber se uma determinada coisa vai afundar ou vai flutuar, quando a gente está fazendo esse comparativo entre dois fluidos, né, dois líquidos ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que olhar para os valores de densidade. A densidade maior significa que vai
ficar mais no fundo, densidade menor mais acima. Como cada uma das substâncias aqui possui densidade maior do que esse líquido que a gente está analisando, então todas essas substâncias vão para o fundo. Como elas estão contidas dentro de um cilindro, todo o cilindro todo todos os cilindros vão para o fundo. Beleza, pessoal? E aí aqui a gente tem, então, o nosso segundo exercício em que trabalhamos os valores de densidade. E por hoje é suficiente nessa aula breve para que a gente trabalhasse esses dois conceitos que são muito importantes, não só para o conteúdo desse momento, mas para todos os conteúdos que estão por vir no ensino médio, uma vez que estamos nos tratando aqui de uma aula para o primeiro ano do primeiro bimestre, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.